Hoje pode. Com Marcelo Abud. Neste domingo acontece a primeira fase do vestibular mais tradicional do Brasil. A FUVEST seleciona candidatos para os cursos da USP e recebe estudantes de todas as partes do país. Um dos pontos que costuma chamar a atenção dos vestibulandos é a lista de livros, que é atualizada todo ano. Se você gosta de literatura, mesmo que não esteja se preparando para a FUVEST, vale conferir as obras selecionadas e conhecer mais a fundo um pouco sobre cada uma delas. E 2 séries de podcasts se dedicam a tratar desses livros. Uma delas é a Marca Texto. Com a apresentação do escritor e jornalista Felipe Sali, o podcast produzido pelo tradicional Guia do Estudante, em parceria com o Anglo Vestibulares, traz em cada capítulo um professor do cursinho para abordar uma das obras. A outra dica é a série Livro Aberto do Instituto Claro. Para quem não sabe, eu e o jornalista Daniel Greco produzimos o podcast do Instituto Claro, que agora, em 2022, completa 10 anos de existência. Na playlist Livro Aberto Livros FUVEST do Spotify, você encontra as 9 obras para o vestibular. Algumas delas são analisadas também pelos professores do Anglo, mas há alguns capítulos especiais em que ouvimos professores da Faculdade de Letras da USP, como José Miguel Wisnik, ou os próprios autores. Bernardo Carvalho é entrevistado para falar sobre 9 Noites, e o moçambicano Mia Couto sobre o livro mais conhecido dele, Terra Sonâmbula. E a ideia que começou a surgir é que esta era uma guerra feita contra não apenas as pessoas, mas contra a ideia de uma nação. A construção de uma nação em cima de outras nações que são tão diversas, têm línguas diferentes, que têm culturas diferentes, é sempre um processo de violência, assim. E a literatura pode sugerir que esses mundos que estão em conflito possam conversar. E é logo a escolha dos principais personagens mostram que eu quis colocar esses universos em diálogo. Há ali um menino e ali um velho, portanto há gerações diferentes que estão dialogando, às vezes em grande tensão, outras vezes em harmonia. Há ali um mundo da oralidade, que é o mundo do mais velho, e o mundo da escrita, que é o mundo do mais novo, não é? Que entram em conjunto. E quem faz a costura de tudo isso são cartas. Portanto, há ali um terceiro elemento que mostra que a escrita, como uma espécie de mensageira da modernidade, pode costurar essas diferenças. E ao acessar a playlist Livro Aberto Livros FUVEST no Spotify, você ainda tem uma surpresa. Uma edição especial produzida juntamente com a companhia Literarte de Teatro, em que eu entrevisto a saudosa poeta Cecília Meirelles, juntamente com Tiradentes. Isto para falar, claro, sobre o Romanceiro da Inconfidência. No elenco temos o Fernando Silveira, a Mel Alves, Andréa Goulart e Cida Torlai. Ouça a abertura deste podcast que você também encontra em versão de vídeo no youtube.com/peças raras. Então, tem lá na playlist Livros Abertos Livro FUVEST, com trechos do livro Romanceiro da Inconfidência, numa leitura dramática e toda essa criação que começa com a abertura que você vai curtir agora. Olá, começa agora mais um Imortais que Fazem História. Aqui recebemos os mais importantes nomes da literatura de todos os tempos, sejam eles autores ou personagens. E hoje temos a presença de 2 imortais ao vivo, ou aos vivos, parafraseando outro poeta, o compositor Chico César. Bem, a vantagem de serem imortais é que nossos entrevistados podem se encontrar em qualquer tempo ou espaço. Então temos o prazer de conversar hoje com Cecília Meirelles. Tudo bem, poeta? Acha mesmo que tem motivo para tão longa viagem apenas para estar aqui com o nosso público? Com certeza. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. E eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta. Olha só, belos versos para começar nossa prosa.
Aliás, para o nosso público entender, é justamente uma obra poética da Cecília sobre um acontecimento histórico que nós vamos destacar aqui. Mas antes eu preciso apresentar nosso outro imortal de hoje. Ele é dentista, militar e ativista político. Ele é Joaquim José da Silva Xavier. E agora, José? 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para a libertação da minha pátria. É isso. Neste momento ecoa em minhas lembranças uma frase: liberdade, ainda que tarde. E é sobre liberdade que vamos conversar, tendo por base a obra Romanceiro da Inconfidência. O livro foi escrito há 80 anos por Cecília Meirelles, apesar de publicado só em 53. E tem em Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, uma das presenças mais marcantes. Para começo de conversa, o que podemos falar sobre a Inconfidência Mineira? Bom, por volta de 1780, eu e alguns amigos sonhávamos em libertar o Brasil do domínio de Portugal. Lá onde morávamos, em Minas Gerais, Vila Rica, nossas vidas eram um verdadeiro desastre. Então, eu e alguns amigos começamos a nos organizar, começamos com as reuniões. Inclusive, eu mesmo fui até Rio de Janeiro, capital federal na época, para dar um basta naquela situação, aquela situação de opressão do nosso povo brasileiro. Tiradentes, parece que de lá para cá alguma coisa melhorou, mas não mudou tanto assim, infelizmente. Hoje o povo tem que permanecer na luta para que a palavra liberdade continue ressoando, não é mesmo, Cecília? É verdade. Quando eu estava vindo para cá, depois de tanto tempo em outro plano, eu passei por uma manifestação que chamou muito a minha atenção, né? Conduzida por um rapaz que se intitula Entregador Antifascista. É uma espécie de Tiradentes dos dias de hoje, né? E em luta pela liberdade e pelos trabalhadores, diante dessa uberização que estamos vivendo. Olha, isso dá um bom debate, Cecília. Realmente é muito sério. Mas vamos falar um pouco sobre o livro. O que as pessoas encontram no seu Romanceiro da Inconfidência? Eu recorri ao lírico porque, ao usar a minha voz em primeira pessoa, eu consigo manifestar a minha indignação diante daqueles acontecimentos. Mas também trago uma forte carga épica, que é uma forma de usar a poesia para retratar a história de um povo, né? Algo como Camões fez em Os Lusíadas, por exemplo. Eu levei anos para escrever. Eu consultei os autos do processo, por exemplo. No entanto, eu não quis fazer uma reconstituição histórica exata. Afinal, estamos falando em liberdade. Nada melhor do que a poesia nessa hora. E eu me senti livre para transformar as palavras, expressões, pontos de vista em versos. E o mais importante, versos livres. E agora eu tenho uma curiosidade e, olha, eu imagino que todo mundo que está nos vendo também nesse momento está curioso para saber. Tiradentes, você já leu o romanceiro escrito pela Cecília? Não só li, como eu tenho um livro autografado por ela. E o que mais me encantou no livro é que Cecília Meirelles, os poemas são narrados a partir de personagens que realmente fizeram parte do movimento, como meu amigo jurista, poeta e ativista Tomás Antônio Gonzaga. E outra coisa que me deixou assim encantado também é que Cecília Meirelles, com a sua sensibilidade, ela dá vez e voz a pessoas do povo, pessoas comuns que estavam do nosso lado, porque estavam revoltados com essa arbitrariedade da coroa portuguesa. Como é bom ouvir isso, Tiradentes. Foi um exercício árduo para atingir esse resultado. Além dos autos do processo, recorri a cartas, testamentos e a arte. Por exemplo,
as estátuas dos profetas de Aleijadinho. A minha intenção foi recriar o cotidiano, os conflitos e os anseios que vocês, sonhadores, nos permitiram conhecer. Muito bom, vocês estão de parabéns, foi uma ótima conversa e eu quero aqui, em nome do nosso público, agradecer as participações tanto da Cecília quanto do Tiradentes, essas participações que chegam pelo ar em conexões tão incríveis. E daqui a pouco o nosso público vai acompanhar um apanhado de alguns dos poemas que marcam o Romanceiro da Inconfidência. Antes, nossos microfones estão abertos para amplificar mais alguma mensagem que queiram deixar. Eu quero agradecer, Cecília Meirelles, a você por fazer ecoar até os dias de hoje as nossas ideias. E fiquei muito feliz, quero enfatizar, estou muito feliz ao saber que a liberdade está por trás da forma. A liberdade é a forma com que os versos foram construídos. É recorrente, inclusive, aos 95 poemas do livro. Muito obrigado, Cecília Meirelles. Imagina, eu também agradeço a oportunidade de dividir esse espaço com o imortal Tiradentes, e eu quero deixar um pensamento que eu não me canso de repetir, que é sempre atual. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Uau, eu agradeço mais uma vez a presença dos imortais que fazem história, Cecília Meirelles e o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier. E acho que todos devem se espelhar na luta de nomes como os de Tiradentes e de Cecília Meirelles. Em um tempo em que os interesses coletivos deveriam mais do que nunca prevalecer sobre os individuais, a trajetória deles é um exemplo para todos nós. Para acessar as séries de podcasts Marca-Texto do Guia do Estudante e Livro Aberto do Instituto Claro, além do Spotify e outros agregadores de áudio, você pode ir diretamente aos sites que trazem todos os links. Basta digitar podcast FUVEST 2022 na busca e vai encontrar as duas séries. Boa viagem para você que gosta de literatura! E boa sorte no vestibular para quem vai prestar a FUVEST neste ano. Não é só nas páginas dos livros, a imaginação e as boas histórias circulam também na Podosfera, o incrível universo dos podcasts.